Bom, hoje eu vou ensinar aqui vocês criarem, né, suas planilhas próprias para operar. No caso aqui, em específico, nesse vídeo aqui, para Forex, tá? Podem adaptar também para B3, né? Mas em específico aqui, esse tipo de planilha vai ser para Forex. Mostrando também uma operação aqui que ela foi feita aqui em 4 horas, tal. O hour é aqui embaixo, em $68. Eu vou usar esse vídeo também para falar de gerenciamento rápido, tá? Então aqui a gente observa que eu estou aqui posicionado com essa ordem, e essa ordem aqui ela quase deu stop, né, aqui, mas o risco é de $22 aqui, né, $22. E o take, no caso o primeiro take aqui, que é de 1 para 3, ó, ele não foi atingido ainda, mas de 1 para 3 aqui seria $44, né? E o take final 1 para 5,68. Vamos ver aqui no dólar hoje. Então 44, 53, 68, 391, né? Então aqui, ó, essa ordem aqui é 1 para 3 e essa outra maior aqui 1 para 5, tá? Então isso aqui é a forma de você estar gerenciando, né? Sempre você arrisca 1 para ganhar 3 ou ganhar 5, né? Então mesmo que você tenha um stop no dia, você ainda fica com 2, ou se você tiver um stop no dia, você pode fechar ainda com 4 de lucro ainda. Quando você fizer, né? 1 para 4, 1 para 5 aí. Então, vamos falar aqui sobre a planilha. Todos os atributos aqui vão ter, né, que ter uma compatibilidade aí com o operacional de cada um. Então, eu vou fazer aqui, mas na hora dos atributos e das características, né, a gente vai ter que modificar para ser compatível com cada um aí. Mas eu vou explicar direitinho. Então, ó, de início eu vou pegar aqui a data, né? Vou colocar aqui dia, basicamente a mesma coisa. Então eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa aqui o dia 1, aqui eu coloco 2, ó. E aí a gente já puxa aqui. Eu vou colocar aqui 30 dias. 30 dias não, vamos ver aqui. Aqui é 2. Eu vou colocar aqui. Vamos ver quantos dias. 15. Eu vou colocar 30 dias, tá? Então a gente põe aqui, vou centralizar. E agora aqui eu decido o seguinte, ó. Eu posso fazer o seguinte, aqui eu posso colocar os valores, né? Eu vou colocar aqui um valor inicial também. Como eu vou colocar aqui um banner aqui atrás, um pouco atrás, né? Eu vou descer um pouco mais aqui. Vamos ver se são. Vou ver aqui, que tá bacana aqui, né? Prontinho. Então vou logo salvando aqui. Vou salvar aqui como planilha Forex, né? Forex. Então a gente já tem aqui os dias, tá? Aqui eu vou colocar aqui o valor inicial, ó, da conta, né? O valor inicial. Essa planilha aqui vai ser dividida no gerenciamento e também eu quero dividir ela em que tipo de ordem, né, que foi feito. Então aqui o dia,
Aqui eu vou colocar os valores, né? Logo. Colocar aqui os valores. Vamos ver como que eu coloco aqui. Então eu vou colocar o valor inicial aqui na célula. Prontinho, lindão. Vamos pensar aqui o que eu vou fazer aqui. Então eu vou colocar aqui em dólar, tá? Ó. Formatar aqui a célula em dólar. Então dólar aqui, dólar americano. Estados Unidos, ok. Então todo o valor que a gente pôr aqui, né? No caso aqui a gente tem que botar L/P, que é Profit, né? Ou então Loss. E aí, ó. Ok. Aí digamos que aqui a gente ganhou 10 dólares no dia. Observe que ele já vai estruturar pra gente aqui dessa maneira, tá? Nós ganhamos 20. Agora, um exemplo, né? Qual a paridade, né? Então vou botar aqui, eu vou pôr aqui ativo, e aí eu já vou. Agora aqui o time, né? Out, aqui é o seguinte, aqui a gente tem que especificar aqui, ó, o horário, tá? É importante isso. Só que aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente, no caso eu, né, eu quero deixar ela um pouco maior aqui, para que eu possa, um exemplo aqui, ó, digamos que eu fiz 10 dólares, o ativo, digamos que foi o euro USD, então o gold, enfim, o horário, digamos que eu iniciei essa operação em um determinado momento, né, e eu tenho que fechar ela até determinada hora. Por quê? Porque no caso, ó, até vou especificar aqui, ó, que tipo de operação foi day trade, ou swing. Por quê? Aqui vai depender do seu operacional. O meu operacional ele é day trade e também em algumas operações eu faço swing, né? Então aqui a gente vai especificar, digamos se for day trade, eu vou pôr aqui, ó. Depois eu vou criar ali uma caixa, enfim. Day trade, aí digamos que foi uma operação que ela... outro detalhe importante aqui, ó. A gente tem que pôr aqui qual o risco retorno dessa operação. Então eu vou pôr aqui RR, que é o risco retorno, né? Digamos que foi 1 para 3, né? Day trade. Aqui no caso, ó, 1 para 3, eu vou pôr essa linha aqui até o 30 como formatando como número, moeda, vamos ver aqui data na hora, fração, ok. Não, aqui tá errado aqui.
aqui eu tenho que formatar de outra maneira. Vamos ver aqui. K3, vamos ver como é que fica. Esse vídeo aqui vai demorar um pouco, tá? Vamos ver. Fração. Texto. Ok. Vamos ver aqui de novo. 1,3. Pronto, perfeito. Então formatado como texto. E a gente vai. Por que aqui a gente vai tipo, colocar 1 para 5? É 1 para 5, entendeu? Então é dessa maneira aqui. Então já salvo já. Ok? Então aqui eu risco retorno, né? Eu já vou colocar aqui os quadriculados. Risco retorno, beleza. Vamos ver o que a gente deve pôr aqui mais. Aqui o resultado, né? Agora aqui, ó, resultado. Então, eu vou listar aqui que tipo de operação a gente fez. No caso aqui, vamos ver quantas operações que eu tenho aqui. Aqui tem os tipos também. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 4 tipos de operacional aqui. Então, eu vou ter que listar agora. Pausar um pouco enquanto eu olho aqui. Bom, então nós temos 4 tipos de operacional, né? Olha só, 1, 2, 3, 4. Só que tem um detalhe, a gente vai utilizar o seguinte, ó. A gente vai utilizar aqui, por exemplo, se for 1 para 3, né? Aí tem que definir aí na planilha. E tem um swing também, tá? E o swing, ele dá um risco retorno, um exemplo, de 1 para 10, 1 para 20. Às vezes dá até mais, dependendo do tipo de operação. Mas isso eu vou observar aqui melhor como que vai ficar. Então aqui é o resultado, né, que a gente tem aqui. E agora eu vou colocar aqui qual o tipo de operação, né? Tipo de operação. Pode ser também modelo operacional. Um pouco tipo mesmo de operacional. Tipo de operação. Digamos que seja o primeiro tipo, né? Depois eu vou criar aqui posso criar aqui embaixo tipo de operação e enfim, né? Outro detalhe aqui, ó. Foi no take? Sim ou não? Foi no take. Porque é o seguinte, a gente pode colocar para ir no break-even, né? Um exemplo, né? Se ele foi no break-even, se ele parou no take, algo do tipo assim. E a gente põe aqui. Vamos ver outra função aqui da planilha. É o seguinte, ó, como eu opero H4, né, diário, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pôr aqui
qual tipo de operacional que eu fiz essa entrada, né? Com relação em que, né? Em que parâmetro. Então, eu vou colocar aqui o diário. Tá, vou pôr aqui também um H4. O M15 e o M1. Porque aí o meu operacional ele segue esses parâmetros, né? Então eu vou deixar assim dessa maneira. Agora vamos ver o que eu posso pôr aqui. Vou dar uma pausa para pensar aqui o que eu posso colocar aqui. Bom, eu adicionei outras coisas aqui, ó, que eu vou falar aqui, tá? Ó. Eu vou só excluir isso aqui que eu acabei colocando, enfim. Olha só aqui, ó. Eu coloquei o seguinte aqui, ó. Comprovendo, tá? O tipo de trade, né? A sessão, se foi longo e tal, o período que estava acontecendo a entrada e tal, o tempo de trade aberto, quantas horas ficou, se eu fechei no mesmo dia, ou se for uma operação swing, se foi fechar no dia que horas, né? O tamanho do lote foi 0.5, 0.10, o tamanho do stop 0.2, 0.3, se foi estopado, se tinha evento, notícia, alguma coisa, a projeção, se ele foi até o take, a quantidade de pips, né? Aqui, isso aqui eu acho que não é nem necessário, né? Eu deixaria, mas trailing stop se eu fechei a metade ou se ele alcançou o meu trailing stop, se eu seguir as regras do meu trade system, o gerenciamento da exposição aberta, né? Se eu identifiquei algum momento no gráfico, vou mostrar até aqui. Que o preço às vezes ele pode voltar, né? E aí, ou então ele pode voltar de uma zona onde seria uma zona muito boa, né? Para, digamos, sei lá, disparar ali naquele momento e voltar. Tipo aqui, ó, um exemplo. Se eu tô aqui, eu vendi, o preço tocou nessa região e voltou. Então significa que isso aqui, ó, eu marcaria lá que ele voltou de uma região de demanda, né? Então aqui, ó, gerenciamento, trade, ele chegou em algum ponto, como foi o gerenciamento da posição aberta. A nota do trade, né, eu posso colocar de 0 a 10 no trade, né? Um trade ali que seguiu tudo, foi confirmado, obviamente eu boto um 10 aí. Se for mais ou menos, tem que usar aqui algum tipo de nomenclatura, né? Para definir a qualidade do trade, aí vai de cada um. Se quer colocar número, ou então dizer que o trade foi bom, foi mais ou menos e tal. Observações aqui, a gente pode até aumentar isso daqui, porque aqui a gente pode escrever tudo que aconteceu de uma forma mais detalhada para a gente saber. Então aqui ó, é uma planilha básica, tá? Agora eu vou mostrar aqui como que a gente faz para a gente definir aqui o valor inicial e pôr aqui um exemplo. Digamos que a gente tem 100 dólares aqui numa conta, então olha só o que a gente tem aqui, ó, um exemplo. Valor inicial 100, né, USD, eu vou formatar aqui como moeda, vou colocar aqui, no caso a moeda aqui dólar, né. E aí, o que a gente vai fazer agora? Depois você pode modificar a cor aqui da planilha. Oi. Então, observe ó, que aqui eu posso colocar o valor inicial, né, aqui. Eu vou colocar a soma. E aí a gente vai clicar aqui com CTRL, ó, Ctrl, né, Ctrl L, e descer até embaixo selecionando tudo. Depois é só dar um Enter.
Então a gente vai ter aqui, ó. Acho que eu errei aqui, eu vou excluir novamente aqui, então vai ser o seguinte, ó. Esse aqui, ó, vai ser o valor inicial, tá? Ó. Vou só pegar aqui e excluir isso daqui. O valor inicial vai ser 100 USD, correto? E aí aqui do lado, ó, eu vou colocar o lucro. Tá? Eu vou colocar o lucro, tá? Vamos ver. E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui novamente o somar e vou pegar aqui, ó, a minha planilha CTRL, mesma coisa, ó, seleciono, coloco aqui CTRL e eu vou colocar, ó, tudo aqui desse outro lado e dar o Enter. Então a gente, eu acabei marcando isso daqui, vou até retirar esse ó, que era somente o outro. Pronto, zero. Então se eu colocar que eu aqui fiz $10, obviamente lá vai aparecer aqui que o lucro foi de 10, se eu diminuir tipo, menos 6 no outro dia. Menos 5 no caso, né? Aí então eu errei, acho que eu errei alguma coisa aqui, vamos ver aqui nesse. É do C7. Só um instante. C7. Aqui. Pronto, agora tá certo. E aí, ó, menos 2. Se eu botar aqui mais 10 de novo. E assim vai, ó. Aí digamos que a gente passa até o dia 30 esse modelo. Então a gente ficaria no final com $168 de lucro, né? Enfim, então aqui foi feito certinho. Vou até apagar agora aqui. Aí, pessoal, o restante aqui, ó. Vou simular aqui um dia que eu ganhei $10 aqui. Aqui, vou pôr aqui 10, tá? E aí como foi day trade, swing, foi day trade, risco retorno para, digamos como para 5, né? Resultado, take, tá? Deu take, foi no take, sim. Ah, aqui foi no take, aqui eu tenho que apagar isso aqui, repetir, acabei repetindo. Vou excluir essa daqui. Como é que estava o diário, né? Teria que ver como estava o diário, então. Se a zona era o diário, a gente põe, se não, digamos, eu vou colocar aqui não foi zona do diário. Ok. Para não ficar assim, eu nem sei como que põe esse negócio aqui, mas digamos que eu vou... eu não sei, depois eu verifico isso, mas digamos no H4, digamos que foi zona. Vou colocar aqui zona de H4. Tá, uns 15 minutos como é que tava? Digamos que os 15 minutos não tinha zona. Minutos não tinha zona. Digamos que compra ou venda, digamos que uma venda. Tipo de trade, né? A gente põe aqui, ó. Aí você explica aqui, né? O tipo de trade aqui é maior, essa zona aqui. Então, preço tocou na zona do H4, definirei nos 15 minutos, e aí aconteceu o seguinte, digamos que depois fez um choque, criou liquidez, após o preço voltou e entrei. Aí digamos que, eita pô, sessão foi Londres, ok, período H4 e 15 minutos, ó, sessão de Londres, tempo de trade, digamos que eu passei lá 1 hora,
a hora de trade, tamanho do lote entre com 0,05, tamanho do stop 0,0, sei lá, no tamanho do lote aqui, tamanho do stop está aqui 3 USD, né? Posso colocar aqui então como, eu vou formatar aqui como moeda dólar, para só um 3 e ele já pegar para mim aqui certinho. Então foi 3 dólares. Cadê o negócio aí? Fazer tudo de novo agora. Formatar como moeda dólar. 3 USD foi estopado? Não. Eventos econômicos? Não. Projeção total? Sim. Quantidade de pips? Aí, pô, tenho que ver lá no gráfico, né? Trading stop? Não. No caso, se a gente colocar trading stop ou break-even, né? Se eu coloquei no break-even, digamos que eu coloquei no break-even aqui depois que ele atingiu um certo ponto, quando está break-even, o preço alcançou o trading? Não, porque eu não fiz isso, né? Seguiu assim, gerenciamento do trade, aqui ó, você não, sim, mas seguiu o fluxo, né? Até nota lá trade, aqui eu não colocaria nota, tá? Eu colocaria bom, péssimo ou ruim. Então tá um trade ótimo. Mas aqui não é muito necessário. Inclusive eu acho que eu vou retirar isso daqui porque eu não vou ficar dando pontuação para trade não. O negócio é que se você seguiu a risca aquilo ali e foi até o fim. Agora, aqui em observações você bota detalhe, por exemplo. Deu tudo certo como o operacional manda seguir. Bom, e aí se quiser tirar alguma coisa depois, então editar, é só fazer isso. E aí a gente poderia, né, depois de tudo isso aqui, criar um gráfico, né, pegando tudo isso. Vou pegar aqui tudo aqui, não é necessário fazer isso, mas depois você pode estar fazendo isso, clica em inserir e o gráfico recomendado ele vai gerar um gráfico para você aí, depois você vai editar o gráfico, né? É um pouco mais complexo, mas se não quiser fazer isso, faz um exemplo, faz somente do lucro, né? Faz um gráfico do lucro e das operações perdidas e ganho. Clique em inserir, insere um gráfico ali. E aí a gente consegue ver, ó, aqui com o gráfico, né, como foi que foi o resultado ali, ó. Então 100 aqui, lucro e perda, então cada um faz da forma que quiser aí, olha só. Então depois a gente seleciona aí um gráfico que seja compatível e edita, né, porque sempre vai ter algo ali diferente. Então isso aqui é a planilha, um exemplo de uma planilha boa para você seguir aí todos os dias. Falou!